Nono ano, na aula de hoje, nós iniciaremos os estudos do capítulo 5 do nosso livro de matemática, dos polígonos aos círculos. Eu gostaria que vocês acompanhassem a explicação aí no livro de vocês, a partir da página 151. Na página 151, nós lemos o seguinte: polígonos regulares. Um polígono que tem todos os lados com a mesma medida e também todos os ângulos congruentes é um polígono regular. Então, olha, uma figura plana que tem todos os seus lados iguais e também a medida dos seus ângulos também iguais, este polígono, esta figura plana é chamada de polígono regular. A palavra regular indica ângulos e lados congruentes, ângulos e lados iguais. A seguir, temos o pentágono regular. Seus lados medem aproximadamente 2,2 centímetros e cada um de seus ângulos internos 108 graus. Então, essa figura verde que vocês estão vendo aí na primeira coluna da página 151 do seu livro, é uma figura que tem 5 lados idênticos na medida e 5 ângulos iguais. Por isso, ela é chamada de pentágono, pelo fato de ter 5 lados e 5 ângulos, e regular porque as medidas destes lados e ângulos são iguais. Em diversos casos, como para o cálculo de áreas de polígonos regulares, é importante saber como localizar o seu centro. Gente, o centro é o meio da figura e nós precisamos encontrar o centro dos polígonos regulares e é o que veremos agora. Para isso, separamos os polígonos regulares em 2 grupos, os que têm um número par de vértices e os que têm um número ímpar de vértices. Veja como se faz. Então, olha, se vocês olharem aí na segunda coluna da página 151, essa figura bege, ela tem, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. É uma figura de 7 lados. Se ela tem 7 lados, ela é um epitágono. O epitágono é a figura de 7 lados. É um epitágono regular porque todos os lados e todos os seus ângulos são iguais. Aí nós traçamos o centro. Como assim? Ligando o vértice à metade do lado oposto. Olha só a descrição que está no livro. Se o polígono tiver um número ímpar de lados, trace linhas partindo de 2 vértices perpendiculares aos lados opostos a eles. O ponto de encontro das linhas é o centro. Vou fazer aqui para vocês, no quadro, um exemplo bem rudimentar para vocês entenderem o que o livro quis dizer aí nessa explicação. Vou desenhar para vocês uma figura de 5 lados, tá? Ó, vou desenhar aqui um pentágono regular. Como eu estou desenhando a mão livre, ele não vai ficar tão perfeito. Mas suponhamos que ele tem aqui os 5 lados com a mesma medida e os 5 ângulos iguais, certo? O pentágono tem 5 lados, ou seja, tem quantidade ímpar de lados. O que você vai fazer? Você vai pegar o vértice e ligar ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, certo? Olha aqui. Essa reta foi perpendicular. Pega outro vértice e faça a mesma coisa. Pega o vértice e ligue perpendicularmente ao lado oposto, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Pode fazer em todos os vértices, mas se vocês já fizerem 2, você encontrará o centro do polígono regular. Isso quando a quantidade de lados é ímpar. Alguma pergunta sobre como encontrar o centro do polígono regular de quantidade de lados ímpares? Não? Agora, como que eu faço se for uma quantidade par de lados? Vamos ver a descrição no livro? É o exemplo do polígono verde da segunda coluna da página 151. Se você observar, esse polígono tem 8 lados, ele é um octógono regular. Olha a descrição. Se o polígono tiver um número par de lados, trace 2 linhas, cada uma ligando 2 vértices opostos. O ponto de encontro das linhas é o centro.
Então, olha, eu vou desenhar aqui um polígono regular com quantidade par de lados, tá certo? Vou desenhar um hexágono. Vou tentar fazê-lo aqui com as medidas iguais. Como eu estou fazendo a mão livre, não vai ficar perfeito, mas vocês entenderão. Quando eu tenho uma quantidade par de lados, o que eu faço? Eu vou ligar vértices opostos. Este vértice é oposto a esse, então eu ligo os dois. Escolhe mais dois vértices opostos. Este é oposto a este, ligue. O ponto de encontro será o centro do meu polígono regular. Sobre encontrar o centro do polígono regular, alguém tem dúvidas? Alguma pergunta? Alguém não entendeu? Como não temos perguntas, vamos seguir a explicação. Nós vamos continuar na página 151, o último parágrafo desta página. Olha, unindo o centro de um polígono regular a cada um de seus vértices, obtemos triângulos. No caso do pentágono a seguir, obtemos os 5 triângulos. Observe. Então, queridos, olha o que acontece. Vou apagar aqui e vou desenhar novamente, tá? Vou desenhar um pentágono, que é a figura de 5 lados. Vou tentar fazer aqui um pentágono regular. Esse aqui, né? Só um minutinho, tentando desenhar melhor aqui para vocês entenderem. Opa, não ficou bom, mas já sai um pentágono. Olha, tá aqui o pentágono. Suponhamos que aqui seja o centro, que eu fiz bonitinho, liguei o vértice até o lado oposto perpendicularmente, certo? E achei o centro dele. Quando você liga os vértices ao centro, olha o que acontece. Estou ligando o vértice ao centro. Eu divido o meu polígono regular em triângulos. Eu tenho aqui um pentágono. Vamos contar quantos triângulos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu divido em triângulos equiláteros o meu polígono regular, sempre a quantidade de triângulos ligando os vértices ao centro será a mesma quantidade de lados. Então, se é um pentágono, é uma figura de 5 lados, teremos 5 triângulos internos quando ligamos o vértice ao centro do polígono. Entenderam? Outro detalhe, o que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é um triângulo com todos os lados iguais, certo? Agora, por favor, abram o livro na página 152. Em alguns casos, os triângulos aqui dentro serão equiláteros, mas na maioria deles, eles serão isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem 2 lados iguais, certo? O triângulo com 2 lados iguais é um triângulo isósceles. Na maioria, quase todos, né? Praticamente todos, existe uma ou outra exceção. Quando você liga o vértice do polígono regular ao centro e forma triângulos internos, esses triângulos serão isósceles. E é o que nós veremos aí na página 152. Olha o que está dizendo aí. Note que todos esses triângulos são isósceles. Além disso, todos têm os lados correspondentes na mesma medida. Então, em C, todos formam ângulos iguais. Esses ângulos podem ser calculados assim. Então, olha aqui para mim. Eu não devia ter apagado o meu desenho, mas não tem problema, a gente faz de novo. Olha, vamos aqui fazer novamente um pentágono. Tá aqui o meu pentágono. O centro está aqui. Nós formamos os seus triângulos.
ligando o vértice ao ponto central. Olha aqui, gente, esses 5 ângulos, ou seja, as 5 pontas do triângulo, formará uma circunferência, certo? Quanto mede em graus uma circunferência completa? 360. Isso mesmo, 360 graus. Só que aqui eu tenho triângulos iguais, então essa ponta, essa tem a mesma medida. Como que eu vou achar a medida de cada ângulo? Pegando 360 graus, que é a medida da circunferência, e dividindo pela quantidade de triângulos que eu tenho. Eu tenho 5 triângulos, então eu vou dividir por 5. Isso quer dizer que eu tenho cada ângulo aqui medindo 72 graus. Entenderam de onde saiu esse 72 graus? Ótimo. Alguém quer perguntar? Não? Então vamos seguir? Segundo parágrafo da página 152. Note que uma volta completa tem 360 graus. Além disso, há 5 triângulos cujos vértices no centro do polígono formam juntos uma volta completa. Então, o ângulo formado em cada um desses vértices dos triângulos será 360 graus dividido por 5, que deu 72 graus. Por essa razão, o ângulo de cada triângulo no ponto C, olha, chamou o centro de ponto C, tá? Por isso, cada ângulo no ponto C é de 72 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo central do polígono. Dúvidas? Perguntas? Vamos continuar. Os balõezinhos aí da primeira coluna da página 152. Nós lemos assim: e se o polígono tiver um número de lados diferentes de 5? Como que eu calculo o ângulo central? Gente, é só dividir pelo quê? Pela quantidade de triângulos, não foi isso que eu disse? Olha só, o número de triângulos é igual ao número de lados do polígono. Assim, para encontrar o ângulo central, basta dividir 360 graus pelo número de lados do polígono. Segunda coluna da página 152. Por isso, se o polígono regular tem n lados, a medida de seu ângulo central será 360 graus dividido por n. Então, a primeira forma, como que eu acho a medida do ângulo central? Ângulo central, eu calculo assim, ó. É igual a 360 graus dividido por n. O que significa n? Número de lados. Até aí, tem alguma pergunta? Não? Vamos seguir? Olhem só. Segundo parágrafo da segunda coluna da página 152. Para calcular a área de um polígono regular, nós o dividimos em triângulos, como fizemos com o pentágono anteriormente, que é este desenho aqui. Então, a área do polígono será o número de lados que ele tem multiplicado pela área de um desses triângulos. Então, olha para mim. Se eu quisesse achar a área dessa figura, o que eu ia fazer? Eu ia achar a área de um triângulo e depois multiplicar por 5, porque aqui eu tenho 5 triângulos. Daí eu acharia a área deste polígono regular, certo? É sempre a área de um triângulo vezes a quantidade de lados do polígono ou de triângulos que foram formados, que sempre será a mesma. Terceiro parágrafo da segunda coluna da página 152. Uma das maneiras de calcular a área dos triângulos é conhecendo sua altura. Essa altura é chamada de apótema. É um segmento que parte do centro do polígono perpendicular ao lado, como mostra a figura. Por simplicidade, a medida desse segmento também é chamada de apótema. Queridos, essa informação é importante porque quando vocês estudarem geometria no ensino médio, esse nome, apótema, sempre irá aparecer. Mas o que é a apótema? A apótema
é a altura do triângulo interno dentro do polígono regular. Então tá aqui o triângulo, certo? O que seria a apótema? É do centro perpendicularmente ao lado, ó. Isso aqui é a altura do triângulo, tá? Ou seja, isso é apótema. Certo? Vou desenhar em outro triângulo. Se eu quisesse, eu ia achar apótema em outro triângulo? Ia. Todos os triângulos têm altura. Então, olha, qual seria a apótema desse triângulo aqui, ó? É a reta que vai do centro perpendicularmente ao lado, ó. Isso aqui seria a apótema, ou seja, a altura do triângulo. Sobre a apótema, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Todos sabem o que é apótema? Fala de novo que eu não ouvi, querido. A gente já tinha estudado a apótema uma vez. No 8º ano? É. Nós estudamos um pouquinho, né? Mas agora ela será bem presente. Ela será inesquecível. Olha, vamos ler de novo o terceiro parágrafo da segunda coluna da página 152? Olha o que diz. Uma das maneiras de calcular a área dos triângulos é conhecendo sua altura. Essa altura é chamada de apótema. É um segmento que parte do centro do polígono, perpendicular ao lado, como mostra a figura. Por simplicidade, a medida desse segmento também é chamada de apótema. Então está aí destacada em verde nessa figura, nesse polígono laranja da segunda coluna da página 152. Os balãozinhos finais dessa página, olha. Ainda não entendi como é que eu calculo a altura desses triângulos, ou seja, como eu calculo a apótema. Utilizando o que sabemos a respeito de trigonometria, é possível calcular o apótema. Vamos ver um exemplo de como fazer isso em um pentágono regular. Nós estudamos nas 2 últimas semanas sobre trigonometria, seno, cosseno, tangente dentro de um triângulo retângulo, não foi isso? E agora estará presente nesse assunto, porque aqui não foi dividido em triângulos. Quando traçamos o apótema, nós não achamos 2 triângulos retângulos. Então aqui nós aplicaremos a trigonometria que nós aprendemos e estudamos nas 2 últimas semanas. Vamos ver isso na página 153. Abra o seu livro lá. Na página 153, nós lemos assim. Dado um pentágono regular de lado L, traçamos segmentos unindo os vértices ao seu centro. Com isso, obtemos 5 triângulos isósceles idênticos ao triângulo a seguir, que é igual a esse exemplo aqui. Aqui dentro nós temos 5 triângulos isósceles. O apótema divide o triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos. Então, olha só. Aqui eu mostrei para vocês o apótema, não foi? Quando eu desenhei o apótema, o que apareceu aqui? 2 triângulos retângulos. O apótema divide o triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos. Então, olha, eu vou ampliar esse triângulo aqui para vocês entenderem, tá? Vou desenhar, ampliar. O triângulo estava assim, não era? Ó. Não é isso? Aqui é o lado L, aqui eu tenho um ângulo de 72 graus, e quando eu traço o apótema, olha o que acontece. Divide em 2 triângulos retângulos. E o que aconteceu com esse ângulo de 72 graus? Ele foi dividido ao meio, dividindo em 2 partes de 36 graus. Concorda comigo? Tá. Então, volte aí no seu livro, ó. Segundo parágrafo da página 153. O apótema A divide o triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos. O ângulo de 72 graus é dividido em 2 ângulos de 36 graus, igual eu mostrei aqui, ó. E além disso, o lado L é dividido em 2 segmentos de igual medida, como mostra a figura. Então, olha, se tudo isso é L, esse pedacinho é L sobre 2 e esse pedacinho é L sobre 2, porque dividiu ao meio este lado, tá? Assim como dividiu o ângulo lá em cima ao meio, dividiu o lado também ao meio. Se você observar os desenhos da página 153, vocês verificarão exatamente isso que eu expliquei aqui. Tomando um desses triângulos, porque aqui tem 2, eu vou pegar um.
nós temos que, olha só, esse lado aqui é cateto oposto e esse lado aqui, ó, que é o apótema, é o cateto adjacente, certo? Olha, oposto ao 36 graus, cateto oposto. Formando 36 graus aqui, ó, junto com a hipotenusa, esse lado aqui, que não é hipotenusa, é cateto adjacente. Por isso, usou a fórmula de tangente. Tangente de 36 graus é igual a lado dividido por 2 dividido por A, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Podemos, então, obter o apótema em termos de L e de tangente de 36. Isolando A na igualdade acima, vamos fazer os cálculos. Fez os cálculos e achou a fórmula do apótema. Olha, outra fórmula que você precisa decorar. Olha para mim. Como que eu acho a apótema? A apótema é igual a medida do lado, ó, a medida deste lado sobre 2 vezes a tangente do ângulo que eu tiver aqui, tá? A tangente do ângulo. Pus alfa aqui porque vai depender do ângulo de acordo com o desenho que estivermos usando. Então, essa é mais uma forma que temos que decorar. Vocês têm que decorar isso, certo? Vamos continuar? Olha só, fazendo os cálculos, então, com este exemplo dado no livro, suponhando que o lado fosse 2,2 e o ângulo 36 graus, achou-se uma tangente de 1,661 centímetros. Mas e a área do triângulo? Isso nós já aprendemos. É outra fórmula que você precisa recordar. Alguém lembra da fórmula da área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Perfeito, Emanuel. Isso mesmo, ó. Então você precisa lembrar que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base aqui seria o L. Quem seria a altura? O apótemo, certo? E a área do polígono, se fosse um pentágono, seria 5 vezes a área de um triângulo. Queridos, essa é a parte de explicação. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Então encerramos por aqui.